Eu tinha planos, irmãos, de iniciar um estudo na carta de Paulo a Timóteo, hoje, né? Mas o Senhor tocou no meu coração desde segunda, irmãos, que não era isso que Ele queria para nós neste momento. Eu passei a semana incomodado e relutando com isso, mas o Senhor sabe aquilo que Ele quer falar, do jeito que Ele quer falar, aonde Ele quer falar. Glória a Deus. Eu pedi que o Senhor confirmasse essa palavra, e o culto foi todo sobre providência, sobre um momento de dificuldade, sobre o que o Senhor faz nos momentos de dificuldade e no que nós, como nós devemos nos comportar nos momentos de necessidade. E eu fico grato a Deus, porque o Senhor ainda fala, o Senhor ainda confirma a mensagem, o Senhor é aquele que dirige este culto, é aquele que fala da forma que Ele quer, aonde Ele quer. Os nossos planos são mas os planos do Senhor, às vezes não bate com o nosso, mas Deus sabe o que Ele quer falar. Glória a Deus. E se Ele tem essa mensagem para hoje, eu creio que é o que os irmãos, ou que nós precisamos ouvir nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Abra suas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12 ao 16, diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas assim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Glória a Deus. Lendo esse texto, não precisa falar mais nada, irmãos. O Senhor já fala tudo o que quer falar em cima desse texto. Mas vamos meditar no que o Senhor tem para nós, em cima desses versículos tão gloriosos. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença nós estamos. Somos gratos a Ti por ter falado conosco, Senhor, desde o começo do culto. Verdadeiramente o Senhor está neste lugar e muitas vezes nós não percebemos. Senhor, que as nossas dificuldades, as nossas necessidades, as nossas aflições possam nos levar aos Seus pés, não nos afastar de Ti, Pai. Que as nossas provações do dia a dia sejam motivo para nós nos lançarmos aos Teus pés, não nos afastar de Ti. O Senhor se compadece, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas necessidades, porque da mesma forma o Senhor também viveu aqui e sabe do que passamos. E pedimos para o Senhor que venha nos ensinar a viver e passar por esses momentos como servos vitoriosos, como crentes mais que vencedores, como crentes que estão indo de vitória em vitória. Nos fortaleça, Senhor.
Fala de acordo com o que o Senhor desejar. Fala de acordo com o que o Senhor quiser nesta manhã. Senhor, que não sejam minhas palavras, mas as tuas palavras ministradas nesta manhã ao coração dos teus filhos. Fala comigo também, Pai, preciso ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa apagada essa luz, está tão forte ela. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vimos no estudo de Malaquias como Deus deseja o seu culto, como nós devemos cultuar ao Senhor, como devemos ofertar ao Senhor. Nós vimos o grande amor de Deus, nós vimos uma exortação aos sacerdotes, nós vimos exortação ao povo, nós vimos exortação às ofertas, nós vimos o Senhor nos falando sobre a sua vinda, sobre os sinais da sua vinda. Em Malaquias nós aprendemos tudo que a gente precisa, tudo que é necessário para que a gente preste um culto, que o Senhor se agrade, que o Senhor receba, que suba como cheiro suave, como a gente cantou. Nós aprendemos todos os detalhes que a gente precisa para cultuar ao Senhor da forma que Ele deseja. Mas em Hebreus, especialmente nesse ponto que nós lemos, nós vemos que o escritor mostra para os crentes que eles não estão sozinhos no momento da adversidade, no momento da dificuldade, que eles não estão sozinhos e que eles não têm um Deus que não sabe do que eles estão passando ou o que eles estão sentindo. No final, ali, ele diz assim, que o nosso sumo sacerdote, ele adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, e diz assim, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, por todo tipo de aflição, por todo tipo de necessidade, por todo tipo de dificuldade. Mas tem um porém aí, ele passou por todas essas coisas, só que sem pecar. Aí o final do texto diz assim, por isso, ou assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos aquilo que Deus tem verdadeiramente para cada um de nós. É interessante quando você vai ler o livro de Hebreus, você vem ali do capítulo 1, e ele vem falando, ele vem ensinando, que Jesus é maior que os anjos. No capítulo 2, ele vem dizendo, ele faz um alerta, no início do capítulo, e lá no versículo 5 em diante, ele vai falar que Jesus é feito seus irmãos, ele foi feito igual aos seus irmãos, que ele não se sente diminuído por ser chamado de nosso irmão. No capítulo 3, ele mostra que Jesus é superior a Moisés. No capítulo 4, ele vai falar sobre o descanso sabático do povo de Deus. O finalzinho do capítulo 4 e o capítulo 5 é falando que Jesus é o grande sumo sacerdote. E ele começa a falar de coisas que são um pouco difíceis de entender, são coisas que, se você não parar e estudar, você não vai entender. Na metade do capítulo 6 e no capítulo 7, ele vai falar do sacerdote Melquisedeque, e que Jesus é superior, ou vem na mesma ordem do sacerdócio de Melquisedeque. E o escritor ali, ele vai falando de coisas mais difíceis de entender, mas ali no final do capítulo 4, e o comecinho do capítulo 5, e o comecinho do capítulo 6, ele parece que faz uma pausa, porque ele compreende que ele precisa dar uma pausa no ensinamento mais profundo para falar de coisas mais fáceis. E no início do capítulo 6, no final do capítulo 5 e início do capítulo 6, parece até que ele dá uma... Parece não. Ele chama a atenção dos seus ouvintes para que eles cresçam na fé, para acompanhar alguns ensinamentos
que são necessários passar, mas só é necessário passar, ou só pode ser passado, quando se alcança uma maturidade da fé. E no final do capítulo 5, ele vai chamar a atenção de forma meio áspera até, com os seus ouvintes, para que eles cresçam no conhecimento de Jesus, para que eles possam chegar e explicar coisas mais robustas da fé, que somente o crente que é maduro consegue entender, compreender e aplicar. Aí ele vai dizer, leia comigo, no capítulo 6, versículo 1 ao 3, ele diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos. Ele está falando, ele está chamando a atenção que ele quer falar de coisas mais profundas, mas ele precisa que os leitores e aqueles que estão recebendo essa carta também avancem com ele, para ele poder falar de coisas mais profundas da fé. Ele diz assim: avancemos para o que é perfeito, avancemos, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Avancemos e deixamos de lado um pouquinho o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus assim o permitir. Veja que ele coloca Deus como aquele que dirige os ensinamentos, dirige aquilo que é para ser falado de acordo com a palavra de Deus. E ele fala, deixemos um pouco os fundamentos, os princípios elementares da fé, não lançando novamente, ou não tendo que falar novamente sobre base de arrependimento, de obras e da fé, não tendo que falar de novo sobre ensino de batismo ou de imposição de mãos. Ele está chamando a atenção dos leitores e daqueles crentes na qual ele está escrevendo, para que eles avancem na graça e no conhecimento de Jesus. O objetivo da carta aos Hebreus era chamar a atenção de dois tipos de crentes. Do crente que, em meio às dificuldades, o que estava acontecendo? Por causa das perseguições que os judeus estavam enfrentando, esses judeus estavam abandonando o cristianismo e voltando para as coisas judaicas, as festas judaicas, os princípios judaicos. Eles estavam abandonando o cristianismo por causa da perseguição. Veja só, os próprios judeus mais ortodoxos viam nos judeus cristãos uma forma de inimigos, e eles acusavam os cristãos aos soldados romanos, para que os soldados romanos fossem e perseguissem os cristãos. Então, muitos deles não estavam suportando mais essa perseguição, essa dificuldade, e estavam abandonando a fé em Cristo para voltar ao judaísmo, às práticas judaicas. Por quê? Porque assim ele não era perseguido, porque assim ele voltava a viver aquela vida que ele vivia e não tinha mais essas dificuldades que eles estavam vivendo. Esse era um tipo de crente. E tinha o outro tipo de crente, que também a carta dos Hebreus é direcionada a eles, que eles estavam se mantendo no cristianismo, mas não estavam desenvolvendo a fé, não estavam desenvolvendo o seu conhecimento em Jesus. Veja, existem crentes que estão 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja e ainda não entendem os princípios elementares da fé. Nada sabem do Senhor, nada conhecem de Deus. Quando citam um determinado versículo, ele pensa, nossa, eu nem sabia que isso tinha na Bíblia. Eu nem sabia que Jesus falava sobre isso. São crentes que estão na igreja, mas não crescem em conhecimento, não crescem na graça do Senhor Jesus. E é para esses cristãos, é para essas pessoas que a carta aos Hebreus é escrita. A gente precisa entender, e o escritor estava tentando passar isso para eles, que os crentes, eles vivem e vão passar por dificuldades e fraqueza. Jesus disse assim, olha, se o mestre de vocês, se o pastor de vocês sofreu todas essas dificuldades,
também é necessário que as suas ovelhas, os seus discípulos, passem também por essas dificuldades. Mas, como eu disse, as dificuldades e as nossas fraquezas não devem nos afastar da fé em Deus, como estava acontecendo com os hebreus, com esses judeus convertidos a Jesus. As dificuldades e as perseguições estavam afastando eles da presença do Senhor. Não, as dificuldades e as nossas fraquezas, elas têm que nos levar aos pés de Jesus. O crente tem que entender que mediante a dificuldade, a fraqueza na fé, a dependência de Deus, tem que levar ele aos pés de Jesus. Veja 2 Coríntios, capítulo 12, versículo número 9. Não feche sua Bíblia em Hebreus, mantenha em Hebreus, mas vai lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Paulo estava sofrendo uma fraqueza, mas veja o que o Senhor diz sobre a fraqueza de Paulo. Versículo de número 9, ele diz assim: mas ele me disse, quem disse? Jesus, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, eu regozijo-me nos insultos, eu me alegro nas necessidades, eu me alegro nas perseguições, eu me alegro nas angústias, porque quando estou fraco, é que eu sou forte na presença do Senhor. Aleluia. É o oposto do que estava acontecendo aos hebreus. Eles, no momento de dificuldade, no momento de angústia, eles estavam abandonando a sua fé e voltando para o judaísmo. E aqui o apóstolo Paulo fala assim: não, diante dos insultos, diante das fraquezas, diante das necessidades, diante das perseguições, diante das angústias, eu não tenho que me afastar. Eu me alegro nessas coisas, eu me alegro nesses momentos, pois sei que quando eu me sinto fraco, eu me jogo aos pés do Senhor, e o Senhor faz daquela fraqueza uma fortificação na fé. A minha fraqueza, as minhas necessidades têm que me tornar um cristão mais forte na presença do Senhor. Quando eu me entrego nos pés de Jesus, em meio à dificuldade, o Espírito Santo vem e nos fortalece, e daquela fraqueza, o Espírito nos torna fortes na fé, crentes fortes na fé. É impossível ser um crente forte na fé se não entende que as necessidades, perseguições, insultos, fraquezas e angústias fazem parte da vida do cristão. O escritor aos Hebreus, alguns dizem que é Paulo, não se sabe ao certo quem é, mas a maioria dos estudiosos entende que é Paulo. Ele está ensinando coisas profundas. E ele tem que dar uma pausa no ensinamento para chamar a atenção dos cristãos, para que eles parem de se afastar, entendam que a dificuldade não é para afastar, a dificuldade é para trazer mais perto de Deus. A dificuldade é para trazer o crente em oração perto do Senhor. Diante da dificuldade, da aflição, eu não tenho que me afastar da casa do Senhor. Eu tenho que estar mais presente na casa do Senhor. Em meio às dificuldades, eu não tenho que parar de dobrar o meu joelho. Eu tenho que dobrar ainda mais o meu joelho. E entender que é Deus o provedor, que é Deus aquele que vai prover na minha casa, que é Deus que vai estender as mãos de misericórdia. Então as dificuldades não devem fazer me afastar mais o Senhor, mas sim me aproximar e dizer: Senhor, eu necessito, preciso, sou carente de Ti, Senhor. Vem ao meu encontro, Pai. O crente necessitado, ele pede, ele carece, ele necessita da presença do Senhor. No versículo 14 de Hebreus 4, ele diz assim: portanto,
visto que temos um grande sumo sacerdote. Nós temos um sacerdote, irmãos, que é maior, em todos os aspectos, maior do que o sumo sacerdote que havia em Israel. O sumo sacerdote em Israel, ele era necessário, o escritor aos Hebreus vai dizer isso, ele precisava sacrificar ovelhas, bois, derramar sangue, vez após vez, para poder perdoar os seus próprios pecados e perdoar os pecados do povo. Esse sumo sacerdote adentrava num tabernáculo terreno para poder fazer expiação pelo seu próprio pecado, porque ele mesmo era pecador, e também pelo pecado do povo. E isso os limpava, os fazia puro exteriormente. Mas nós temos, no versículo 14, ele afirma: nós temos um grande sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote que nós temos não entra em tabernáculo terreno, ele entra em tabernáculo celestial. Ele não precisa fazer expiação pelo seu próprio pecado, porque ele passou por todas essas fraquezas, todas essas dificuldades sem pecar. E ele não precisa fazer vários sacrifícios para que o seu povo possa estar santificado exteriormente. Ele se sacrificou uma única vez para nos tornar santos e irrepreensíveis, não exteriormente, não somente exteriormente, mas também interiormente. Esse sumo sacerdote nos traz a paz que excede todo entendimento, mas para isso o crente precisa entender que as suas dificuldades, as suas fraquezas devem levar ele aos pés desse sumo sacerdote. Ele diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus. Quem é esse sacerdote? Jesus, o Filho de Deus. Então, o que eu devo fazer? Ele fala, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que nós professamos. É verdade que quando nós estamos nesse momento, ele fala ali no final do versículo 16, no momento da necessidade, quando estamos no momento da necessidade, nós ficamos mais vulneráveis. A nossa mente fica mais vulnerável. E é nesse momento que muitos que se dizem amigos se aproximam de nós e começam a nos aconselhar. Falam assim, não, provavelmente isso está como os amigos de Jó, né? Provavelmente isso está acontecendo porque você pecou, ou isso está acontecendo porque você não está fazendo as coisas de Deus direito. Isso está acontecendo porque alguém fez um trabalho contra você, e isso precisa ser quebrado. É uma maldição, hoje é o que mais tem, né? Falsos profetas imputando maldições na vida do povo. Não, colocaram o seu nome dentro de uma boca de um sapo. Não, muitas vezes é Deus quebrando o vaso para transformar o vaso num vaso novo. E é necessário passar pelo momento da dificuldade para se fazer um vaso novo nas mãos do Senhor. E muitas vezes esses conselhos dos amigos, como os conselhos dos amigos de Jó, fazem a gente ter a mesma atitude que alguns hebreus estavam tendo. Voltar da onde a gente veio, voltar para os ensinos que a gente teve, voltar para os momentos, as coisas, os rituais e as coisas que se faziam antes. Não, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Podem fazer todo tipo de trabalho. O crente que está revestido do sangue do Cordeiro, ele é cuidado pelo Cordeiro, ele é cuidado pelo seu Deus, ele é visto pelo seu Deus, ele está em momento de dificuldade, em momento de aflição, mas nós temos um sumo sacerdote que está no tabernáculo celestial e está rogando por nós, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Essa carta aos Hebreus é um chamado para os irmãos crescerem na fé.
não se estagnarem na fé. É um chamado para os cristãos crescerem na graça, é um chamado para os cristãos crescerem em conhecimento, porque só pode suportar as coisas que o mundo oferece, ou que algumas pessoas vêm e jogam na nossa frente, jogam na nossa mente, aquele que cresce na fé, aquele que cresce na graça, aquele que cresce no conhecimento, aquele que cresce na esperança vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só pode suportar essas coisas, só pode suportar o momento da necessidade, aquele que tem a sua fé firmada, irmãos, aquele que ouve a palavra e a coloca em prática no seu dia a dia. Ele diz assim: esse é o segredo, assim, aproximemo-nos do trono da graça, mas não é se aproximar do trono da graça de qualquer maneira. Ele fala assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. É se aproximar do trono de Deus. Como que eu me aproximo do trono de Deus? Eu me aproximo do trono de Deus em oração, em santidade, em busca pela presença de Deus. Eu me aproximo da presença de Deus, mas eu tenho que me aproximar com toda a confiança, entendendo que Deus é aquele que me ouve. Às vezes a gente se esquece disso, que Deus está no seu santo templo. Às vezes a gente esquece que também o Senhor está lá no quarto da nossa casa, que o Senhor pode nos visitar no quarto da nossa casa, no momento de aflição, de necessidade, a gente pode dobrar os nossos joelhos, o véu foi rasgado de cima a baixo, a separação não existe mais, nós temos tranquilidade para ter uma audiência com Deus a qualquer minuto do dia, e o Senhor vem e nos visita, irmãos. No momento da dificuldade, entre com toda a confiança diante do trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em Tiago capítulo 5, versículo 13, diz assim: entre vocês alguém está sofrendo? É uma pergunta que ele faz. Entre vocês há alguém que está sofrendo? E é interessante que a Bíblia tem muitas perguntas, mas a Bíblia também tem várias respostas. Há entre vocês alguém que está sofrendo? Muito bem. Sabe o que tem que fazer? Que ele ore, que ele busque, que ele entre ao trono da graça. Parece que a gente ouve essa pergunta: entre vocês há alguém que está sofrendo? Só que a gente não sabe a resposta. Eu vou perguntar o que eu tenho que fazer em momentos de sofrimento, em momentos de necessidade, em momentos de aflição. O apóstolo Tiago responde: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. A gente tem a resposta para se sentir melhor, se sentir mais perto de Deus, mas a gente ignora essas respostas. E o escritor aos Hebreus vai falar assim: olha, está na hora de crescer na fé, está na hora de crescer em graça, está na hora de crescer em conhecimento. Ele diz assim: olha, vou ter que parar aqui o meu ensino para que vocês aprendam verdadeiramente os elementos principais, os elementos mais básicos da fé. É necessário crescer em graça e em conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse princípio que Tiago fala é o princípio mais básico que tem. Está alguém sofrendo? Que ore. É o princípio mais básico que existe, é a gente entender que no momento da necessidade nós devemos dobrar nossos joelhos. Porque nós temos um Pai que nos ouve, nós temos um Pai que fala conosco, nós temos um Espírito que nos faz lembrar da palavra. Está sofrendo, meu irmão? Ore. Está sofrendo, minha irmã? Dobre o seu joelho. Terça-feira tem a oração, na terça-feira eu vou orar. Não, dobre o joelho no quarto da sua casa, feche a porta e fale com seu Pai, que está com os ouvidos atentos a ouvir a oração dos seus santos. Lembra lá em Malaquias, o final do capítulo 3,
Diz assim, olha, e Deus parou para ouvir aqueles que lhe obedecem, aqueles que entendem que Ele é Pai. O Senhor parou para ouvi-los. Princípio elementar da fé é saber que em momento de sofrimento eu preciso dobrar os meus joelhos. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Uma aproximação ao trono de Deus com confiança. É para se aproximar de Deus. Não é que a prova tem que nos afastar de Deus. Tá, tudo bem. Agora eu me aproximo de Deus, e o que vai acontecer? Olha só, na sequência do versículo de Hebreus 4, aqui nós estamos no versículo 16, na metade. Deixa o versículo aí na tela, por favor. Nós nos aproximamos do trono da graça com confiança, para quê? A fim de quê? A fim de recebermos de Deus misericórdia. Muitas vezes nós dobramos os joelhos com desejos meio egoístas, mas nós precisamos entender que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus misericórdia. Tem um Salmo 109, que é essa oração, é esse pedido que o salmista faz ao Senhor, que a gente precisa entender. Salmo 109, verso de número 26, o salmista estava aflito, estava com dificuldade, estava em meio a inimigos, e a oração dele é assim: socorre-me, Senhor meu Deus, me ajuda. É um pedido de ajuda, é dobrar os joelhos e fazer um pedido de ajuda. Senhor, socorre-me, meu Deus, salva-me pelo teu amor leal, socorre-me, Senhor. Às vezes é necessário nós dobrarmos os joelhos e pedirmos socorro ao Senhor. Às vezes irmãos, a gente tem um problema tão grave, um problema tão difícil, e nós esquecemos de pedir socorro àquele a quem nós colocamos, ou deveríamos colocar, a nossa confiança. Se aproxime do trono da graça com confiança, a fim de quê? A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. A gente precisa orar para encontrar graça, para encontrar forças de Deus, e que vai nos ajudar no momento da necessidade. Que coisa gloriosa! Basicamente, o escritor aos Hebreus está falando assim: olha, se você no momento da dificuldade entender que não é para buscar ajuda de amigos ou de ninguém mais, mas é para buscar ajuda ao Senhor, Deus vai te dar misericórdia naquele momento, vai te dar graça, e essa graça vai te ajudar no momento da necessidade. É uma promessa. Em oposto ao que estava acontecendo com os hebreus, nós entendemos aqui, irmãos, que os hebreus, os destinatários dessa carta, eram meninos na fé. Ontem eu quis parar para estudar, e eu estava com uma outra mensagem na minha mente, e eu preparei toda a mensagem, que seria a mensagem para hoje. Só que quando eu acabei essa mensagem, o Espírito Santo falou para mim assim: não, essa mensagem não é para amanhã. Essa mensagem é o complemento da mensagem de amanhã. Essa mensagem que acabou agora, deixa para o domingo que vem. E agora prepara outra. Que é essa mensagem aqui, irmãos. Esses hebreus, eles eram meninos na fé. E eles precisavam crescer na fé, precisavam crescer em conhecimento. E quando se é menino na fé, qualquer dificuldade afasta
o crente das coisas de Deus. O escritor aos Hebreus vai falar assim, não, deixa de ser menino na fé e começa a ser um crente maduro. Um crente que entende que na dificuldade é para buscar ao Senhor e não se afastar dele. É no momento de necessidade entender que Deus é o Deus que provê, é o Jeová Jireh, o Deus que provê. O crente maduro, ele entende que no momento da necessidade, ele tem um Deus que provê. O crente maduro é aquele que entende que até nas necessidades mais básicas do dia, é aquele Deus que provê a necessidade que vai prover aquelas necessidades mais básicas. Eu podia dar vários testemunhos aqui, mas os irmãos já conhecem, de momentos que a falta das coisas mais básicas poderiam ter feito a gente se afastar de Deus, mas foi usando e exercendo a fé que aprendemos, que aprendemos a usar naqueles momentos de dificuldade que nós vimos mais a mão de Deus estendida. Então, nos momentos de necessidade, clamamos ao Deus que provê, e Deus proveu no momento mais difícil. É isso, é entender, é crescer na fé, usar a fé para encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Glória a Deus por isso. Em contrapartida, ou totalmente ao contrário do que estava acontecendo aqui aos destinatários dessa carta, o apóstolo Paulo, o Ricardo leu Filipenses 2, vamos ler o capítulo 1, vamos entender o que Paulo estava passando e como Paulo viu na necessidade dele o que ele deveria fazer. Filipenses, capítulo de número 1. Glória a Jesus. Versículo de número 3. Antes de ler, deixa eu só passar o contexto. O apóstolo Paulo, ele não estava numa igreja, pregando numa igreja com ar-condicionado, com bancos estofados. Ele não estava pregando com um terno igual eu estou aqui, com um microfone igual eu estou aqui, com todo o conforto que nós estamos aqui. Paulo estava preso. Veja só, Paulo estava preso. Já tinha passado por naufrágios, já tinha passado por apedrejamento, já tinha passado por açoites, e ele começa a carta assim: agradeço ao meu Deus. Aleluia. Preso, depois de passar por todas essas coisas, ele começa a carta dizendo: agradeço ao meu Deus, toda vez que eu lembro de vocês. Glória a Jesus. Crente maduro na fé, crente maduro no evangelho, crente maduro no conhecimento, nem mesmo preso, a alegria dele vai embora. Preso, ele escreve: agradeço ao meu Deus toda vez que eu lembro de vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Em todas as dificuldades, ele diz assim: eu agradeço ao meu Deus. Primeiro, o ensinamento é ser grato a Deus, mesmo em meio de prisões, mesmo depois de ser atribulado, espancado, mesmo depois de sofrer açoites, naufrágios, ser perseguidos, ele diz: eu agradeço ao meu Deus. Segundo o ensinamento, ele diz assim: em todas as minhas orações. Ou seja, preso, mas orando. Preso sendo agradecido. Preso orando em favor dos que estão livres. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Aleluia.
Glória a Jesus. Versículo 6, ele diz assim: estou convencido de aquele que começou a obra. Olha só, irmãos. Ele estava preso, mas a preocupação dele era com o quê? Com os que estavam fora. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldade e a nossa oração é sempre por nós mesmos. Quando Deus muda o cativeiro de Jó, é quando Jó, mesmo passando por todas aquelas situações, todas aquelas mazelas, ele ora pelos seus amigos que foram lá acusar ele. Você já parou para orar pelo seu irmão quando você está passando por dificuldade? Só pode fazer isso aquele que é crente maduro. Irmãos, precisamos amadurecer na nossa fé. Glória a Deus. Preso, mas estava preocupado com os irmãos. E olha só, preso e convencendo os irmãos da fé. Olha, irmãos, estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É como se ele falasse assim: olha, calma, o Senhor vai vir ao encontro de vocês. Calma, Deus vai ouvir a oração de vocês. Calma. Versículo 9, ele diz assim: esta é a minha oração. Preste atenção. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Para quê? Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A minha oração é para que vocês sejam cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Vamos pensar nisso. Evangelho de hoje. A oração é para que a gente alcance coisas terrenas. Teve uma coisa que eu ouvi nessa semana e não tinha com quem falar. Aí eu falei assim: eu vou falar com Deus. Aí eu dobrei os joelhos, eu falei: Senhor, é isso mesmo que está acontecendo? Porque as palavras, as pregações, são só direcionadas à terra, à vida na terra. É só direcionado ao que a gente pode conquistar na terra. E ontem, lendo essa oração de Paulo, eu falei: isso é evangelho, olha que diferença. A oração de Paulo não é para que os filipenses alcançassem bênção nenhuma. Ele fala assim: olha, esta é a minha oração. Qual é a oração dele? Que o amor dos filipenses aumente cada vez mais. Cada vez mais em quê? Em riquezas terrenas? Não, mas em conhecimento e em percepção. A oração dele era para que os crentes aprendessem a discernir o que é o melhor, a fim de serem o quê? Ricos? Não. Puros e irrepreensíveis até o dia do Senhor. Aí por isso que muitos falam assim: não, mas tem que pregar um pouquinho para as coisas do mundo para poder encher a igreja. Se for para encher a igreja pregando sobre coisas do mundo, irmãos, esse não é o nosso objetivo, não é o que a gente quer. A gente quer que os irmãos cresçam em conhecimento e em toda percepção, para que os irmãos aprendam a discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. O evangelho pregado hoje nada tem a ver com isso. Nada tem a ver com o que Paulo pregou. A preocupação do verdadeiro pastor é preparar a igreja para serem cheios do fruto de justiça. A verdadeira preocupação, a preocupação do verdadeiro pastor é essa que nós vimos Paulo dizer: crentes cheios do fruto de justiça, crentes cheios de pureza e irrepreensíveis, crentes santos e imaculados. Veja,
A preocupação do pastor é apresentar a Deus uma igreja santa e irrepreensível. Tem um pastor que eu gosto de ouvir pregando, ele fala assim: você acha que Deus está preocupado com o carro que você vai vir para a igreja? Você acha que Deus está preocupado com a casa na qual você mora? Não, Deus está preocupado com crentes santos e irrepreensíveis, que estão fugindo da aparência do mal e saindo do caminho do inferno para poder se encontrar santos e imaculados diante de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo neste lugar, para a glória do nome de Jesus. No versículo 12, Paulo vai falar assim, olha, ele que está preso. Parece que ele está pregando para pessoas que estão presas. Mas não, é ele que está preso. Ele diz assim, no 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ou tudo que me aconteceu, ao contrário, está servindo para o progresso do Evangelho. As tribulações que acontecem com a gente, tem que, ao invés de já nos afastar da presença do Senhor, tem que servir para a expansão do Evangelho. As provas que nós passamos tem que ser testemunho para os que a gente conhece de perseverança. Eu lembro muito bem, irmãos, que a gente, no mais difícil momento, as pessoas chegavam lá em casa e falavam assim, mas por que vocês estão alegres? Está faltando comida, está faltando gasolina, está faltando dinheiro para as contas. E por que vocês estão alegres? Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos aonde está a nossa confiança. E cremos que o Senhor é Deus provedor. Que no momento mais difícil, é igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante da fornalha, ele falou assim, Rei Nabucodonosor, nosso Deus pode e vai nos livrar da fornalha, mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante da sua imagem, mas permaneceremos fiéis ao Deus que nos chamou. Aleluia. As dificuldades, ao contrário, têm servido para o progresso do Evangelho. Aí ele diz assim no versículo 20, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vejo hoje, irmãos, que as pessoas dão muita ênfase no milagre. Ah, não, olha, glória a Deus, Deus curou e agora Ele vai permanecer vivo. Mas Paulo fala assim, olha, se eu estiver vivo, ok, mas o maior lucro é morrer e estar com Cristo. Quando um servo de Deus parte, nós choramos por causa da saudade que vai deixar aquela pessoa nas nossas vidas. Mas para o servo de Deus, morrer aqui é acordar com o Senhor. É fechar os olhos para esse mundo cheio de iniquidade, cheio de aflições, cheio de tristezas, para acordar num lugar onde tem Cristo Jesus, nosso Senhor, aonde não terá mais tristezas, angústias e aflições. O dormir aqui é acordar com Cristo. Paulo entende isso dentro da sua prisão. Ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele diz, caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei escolher. Olha só o dilema de Paulo. Ele fala assim, eu não sei nem o que eu quero mais. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e a sua alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa.
Aí ele diz no versículo 29 assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Ele diz que o sofrer por Cristo é um privilégio. E hoje, irmãos, as pessoas veem o sofrer com Cristo como uma maldição, como uma vida de pecado, como uma vida que recebeu ali feitiços externos. E Paulo nos mostra que é um privilégio sofrer por Cristo. Veja como as coisas estão distorcidas hoje. Veja como as coisas estão ao contrário hoje. Nós cantamos hoje dizendo assim: mesmo em dores que levam à morte, sejam constantes e não voltem atrás. Tua herança, tua eterna sorte é Jesus, o fiel e o veraz. Cantamos também: temer porque, se estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha. Não vivo do que vejo, mas a gente usa fé, irmãos. Nós não vemos a nossa vitória, mas nós sabemos que nós estamos sendo guardados por aquele que nunca perdeu uma batalha. O Senhor é fiel, o Senhor é provedor. Lembre-se de um princípio bem básico: estás sofrendo? Ore, dobre o seu joelho. Leia Tiago capítulo 5, versículo 7, para a gente finalizar. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele vai dar um conselho. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Aquilo que Deus prometeu para nós, às vezes parece que está demorando, mas como um agricultor que aguarda que a terra produza aquela semente que ele plantou, assim somos nós, esperando aquilo que Deus nos prometeu. Nós aguardamos até que nasça a nossa promessa e que ela frutifique. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Ou seja, sejam perseverantes na fé. Aprendam que tem um tempo para tudo. Há o tempo de chorar, mas também há o tempo de se alegrar. O Senhor diz a você: está passando por um momento de aflição e de extrema necessidade, use um princípio elementar da fé, que é a oração. Amém, irmãos?